Você fala dos incels, tá? Tem um problema dos incels. Quando surgiram? A primeira vez que o termo incel surgiu na internet, em 1997. Quase 20 anos antes da Red Pill. Tá certo? Tem conexão uma coisa com a outra? Não. A gente tá falando de quase 20 anos. 20 anos na internet é coisa pra caralho. Porra. Não é verdade? Porra. O termo incel surge, então, a partir de pessoas, homens e até mulheres. É que depois virou incel pra homem e fencel pra mulher, tá? Mas, enfim... era um termo que as pessoas compartilhavam o fato de serem sozinhas, de estarem na solidão, de não receber uma mensagem, por exemplo, no aniversário, de não ter um amigo e, consequentemente, não se relacionar. Solidão então é uma solidão como um todo. Solidão afetiva, solidão sexual, tem várias formas. E aí eles compartilhavam suas experiências em fóruns. Não tem nada a ver com o ataque de escola, tem nada a ver com o tiroteio e tudo mais. E isso daí, vou até falar a respeito, a questão do incel... Muitas vezes também é mal interpretado. Quando o pessoal fala que é incel que faz esse tipo de ataque, massacre em escola e tudo mais, como estão tentando pintar agora, as pessoas ignoram que alguns desses caras que fizeram esse tipo de coisa, que são em sociedades anglo-saxônicas, né? A própria Inglaterra, lá o Reino Unido, o próprio contexto americano. São pessoas ali que muitas vezes mataram ex-parceiros. Então, muitas vezes tem como é o caso da série Adolescência, que o termo de base deles é um caso de um rapaz que matou a ex-namorada. Ele não é um incel. Ele matou a ex-namorada. E isso tudo nada tem a ver com o contexto brasileiro. O que o pessoal chama de incel aqui é outra coisa. O incel, eu entendi das duas ou três vezes que eu tive lá no Redcast, inclusive quando o Silas foi, eu entendi o quê? Cara, o incel não é o cara que não gosta de mulher. Ele só é o cara que não quer ter um contato... Não quer ter um contato informal com mulher. Por exemplo, qualquer um de nós aqui consegue conversar com a mulher, consegue estar no mesmo plano com a mulher. O que eu entendi é que o incel, vamos dizer... Eu vou dizer brasileiro, que foi como eu entendi. O incel brasileiro, ele está feliz por não ter esse tipo de contato. Ele tá a pampa. E se ele tiver que ter algum contato sexual, ele paga. É que ele não consegue. Ele tá de boa. A ideia dele não conseguir. Mas nem eu pagando? O pagando ele consegue, mas aí... Então, mas o que eu entendi é que ele tá de boa com isso. Ele não tá... Mas se não, isso... ele tá de Ele boa. não tá... Ele tá de boa. Mas Tipo... se o incel fosse isso, o Silas incel não teria beijado uma feminista ao vivo. Então... Foi depois daquilo que você desgraçou tudo. Você tá ligado, né, A culpa é sua, você tá ligado? A culpa é sua, velho. Não, Você então, a culpa é tudo. sua. Aí você quebrou alguma coisa, velho. Eu Você acabei quebrou com o alguma Silas, regra. você acha? Não, Você quebrou, tudo foi começou toda... a dar errado depois é o daquele contrário. beijo, Você velho. quebrou a realidade. Você quebrou a Matrix depois Você quebrou a realidade naquele dia. Então, a ideia do incel é o cara que ele gostaria de se relacionar, mas por algum motivo não consegue, aí ele começa a entender que, tipo, às vezes é melhor, tipo, pô, vou fazer o quê? Não vou ficar sem transar? Não, ele vai lá e paga. Mas não é o cara mas que... ele tá de boa com isso. Ele não tá zoado, é isso que eu quero dizer. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Ele vai fazer outras coisas. E até mesmo no contexto americano, que é que o pessoal... Da onde o pessoal tira essas narrativas e tal... cara, você ser incel nos Estados Unidos, não necessariamente você vai ser um cara que vai ficar trancado no quarto, etc. Porque nos Estados Unidos, facilmente, mano, um cara que trabalha no McDonald's ganha $5 mil no mês. Com $5 mil, o cara consegue ter um carro. Que um carro hoje, um Mustang, custa $50 mil nos Estados Unidos. O cara junta uma grana durante um ano, ele, compra um Mustang seminovo, não precisa nem ser novo, entendeu? Falando do cara, ele consegue ter carro, o cara consegue fazer parte de clubes de atividades. Se ele gosta de game, vai pro pessoal do game. Se gosta de algum outro tipo de jogo, esporte, ele consegue fazer. Entendeu? Então, o incel que, entre aspas, ainda assim seja um cara marginalizado na sociedade, afetivamente, por não conseguir se relacionar com mulheres, ele tem uma vida que ele pode fazer diversas outras coisas. Então, e aí eu volto a falar, qual a literatura que esses caras têm? Qual que é a base que esses caras têm? Tem um livro para você entender o fenômeno incel, que se chama The Boy Crisis. Seria a crise dos garotos. Porque, e aí o autor se chama Warren Farrell. O Warren Farrell é um cara que ele já palestrou sobre paternidade, já palestrou sobre juventude, sobre casamento e tal. Tem muitas palestras dele que, inclusive, as feministas vão querer barrar, caso não gostem do cara, porque ele apresenta uma versão que sai fora do espectro progressista. O Warren Farrell, quando ele escreveu esse livro, tem até uma palestra muito boa dele com o Jordan Peterson, tem no YouTube aí, pra quem não gosta de ler, vai na palestra mesmo. Mas nesse contexto, ele vai falar que, por exemplo, a questão do incel, você precisa de ferramentas que são essas e essas e essas. Então, se a gente for analisar... E aí ele traz uma perspectiva de que, se você aplicar isso, você melhora a capacidade desse cara, por exemplo, de não abandonar a escola, dele não cair nas drogas, dele não ir pra violência, que é um dos problemas que estão muito intrinsecamente ligados. Né? De não ir pra violência de pertencer a grupos de gangues, de ruas, etc. Que é uma coisa que os filmes americanos falam há muito tempo já.
E aí, ele fala sobre essas ferramentas e tudo mais. Ele fala sobre a importância de você ter pais e mães casados, de você ter 2 pessoas em casa, pra poder não apenas vigiar Por o isso filho, que mas... o progressista não gostou. Pra poder, por exemplo, ter um bom exemplo. Ó, esse aqui é o pai. Esse daqui é o meu pai, o meu referencial masculino. É um bom exemplo de homem. Eu tenho a mãe, eu tenho um bom exemplo de mulher. Entendeu? E aí, eles não brigam em casa, eles não têm um problema de um conflitar o outro e tal. E ele começou a apontar que isso daí ajuda demais no desenvolvimento das crianças e por isso os incels, que isso aí ele vai mostrar, né? Quem são os incels, basicamente? Você pega um desses caras que atirou em escola. Nunca eles tiveram pais casados. Todos eles têm histórico de violência dentro de casa. Ou violência por parte dos próprios pais, ou às vezes sofria, de repente, alguma violência no âmbito familiar ou social ali, e os pais não vigiavam. Então a minha teoria sobre os Red Pills e os incel tá certa. A minha teoria é a seguinte: a Red Pill é o filho que o feminismo não conseguiu abortar. E o incel é o filho... Manda essa pra todo mundo. Eu mando essa pra todo mundo. A Red Pill é o filho as feministas não. A Red Pill é o filho que o feminismo não conseguiu abortar. Ele foi lá e nasceu. Se revoltou e agora ele tá contra a mãe. E o incel, ele seria, nesse caso, então, o filho que o feminismo teve... Só que criou igual a Felícia criava os bichos no Tiny Toons, lembra desses personagens? Ou seja, o feminismo maltratou esse filho que ela, entre aspas, queria ter. Entendeu? E aí esse incel, hoje, ele não quer relação com mulher, ele tava querendo botar ela num asilo horrível, não, depois de véia. Às vezes querendo botar também, o feminismo no asilo. O que me deixa puto, que eu acho que a Red Pill também fica puto, os caras da Red, é que, tipo assim, diariamente tem mulheres falando mal de homem na internet. Seja em podcast, seja famosa ou não. Falando mesmo, tipo, não é nem 10% do que caras que se juntam ali, que dizem ser Red Pill, falam delas. Elas falam mal pra cara de homem. Que homem não presta, que homem é aquilo, homem é aquilo. Só que quando um cara da Red Pill só vai falar, ó, toma cuidado com certas mulheres que é isso, certas mulheres podem fazer isso com você, aquele cara vira o maior misógino. Aí cai na NetLab, né? Nossa, mano, aquele cara vira o maior misógino. É o cara que odeia. Esse cara odeia as mulheres. Então, falo, mano, mas vamos lá. véio. Deixa eu só completar uma coisa, que eu vou chegar nesse ponto. O ponto é, quando eu falei da questão do Warren Farrell, quando ele tem essas palestras e tudo mais, ele identificou que o incel, ele tem uma série de problemas, e problemas que você olha são recorrentes ali, desde da questão dos pais, de não ter um referencial, de não ter uma família estruturada, e até mesmo deles sofrerem certos tipos de distúrbios. O cara, às vezes, tem uma condição, às vezes ele é muito introvertido e não sabe socializar. Por quê? Porque provavelmente ele é autista, e ele precisa de ajuda. Esse tipo de conteúdo, eu te pergunto, ajudou ou não ajudou a galera que é incel? Ajudou. Aí você pega esses caras aí, eles falam alguma coisa a respeito disso? Não. Eles pensam que, na verdade, que a Red Pill tá criando o incel, sendo que a Red Pill tá oferecendo ferramentas pra resolver o problema. Um problema que eu já falei, existe aí há pelo menos 20 anos antes da Red Pill. Quando a Red Pill surge pro mainstream mesmo, que tem aquele documentário, The Red Pill documentário, tá na internet aí, é de 2017, aquele documentário. Você acha que o incel é um problema mesmo nessa nossa visão, cara, mais tupiniquim? Tipo, mano, é só um cara que não quer ter um casamento, o cara não quer, ele só quer ser solitário, ele tá pampa com isso. Sempre teve um cara que não conseguiu se relacionar por algum motivo. Sempre existiu. E aí, pra mim, a ideia do incel, acima de tudo, é uma fase. Cara, vai ter uma fase que, por algum motivo, as meninas não vão querer ficar com você, você vai querer ficar com a menina não vai ficar, você vai ficar um tempo sem beijar, você vai ficar mais tempo ainda sem transar. Isso daí, por várias razões que eu falo todo dia no canal, é uma coisa normal. É normal a ideia da mulher, por exemplo, preferir caras mais velhos, e por isso elas não ficar com o cara da idade dela. E o cara da idade dela, ele vai fazer o quê? Ficar sem ninguém. Entendeu? Até um tempo que... Só que é o seguinte, esse cara uma hora sai do jogo. E aí você é um cara um pouco mais velho, mais experiente, com mais sabedoria, o que você vai fazer? Vai interagir melhor. E aí conforme você vai interagindo melhor, você sai dessa zona vermelha, que é a famosa zona de rejeição, e vai pra zona do talvez, que é um amarelo. Que aí você vai tomar, assim, uns nãos, etc. É tipo, eu falo tipo o Romero, né? Romero, ele tá titular, ele erra gol pra caralho. Nossa, vai pro banco, aí quando ele volta, ele, opa! Aí ele faz um golzinho aqui porque ele quer se manter no fio. É mais ou menos isso. É a zona do talvez.